Olá, meus queridos alunos de tutela das minorias e grupos vulneráveis. Vamos lá, aula legal, aula top hoje, continuando com o nosso tema, tá? Pessoa portadora de deficiência. Como, que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai conversar hoje sobre a convenção internacional mais importante do mundo, tá? Nossa, professora, é tão legal esse tema. É legal e esse tema aqui é justamente um dos mais cobrados em exames de ordem, em direitos internacionais, direitos humanos. Por quê? Foi uma convenção internacional para cuidar dos direitos da pessoa com deficiência. Então, no material de vocês vai estar lá na página 88 até a 106, lá no Manual de Direitos Humanos, que está desde o começo do ano, Começo do ano letivo de vocês, Porque vocês são turma intermediária, então está nesse mesmo livro e nesse mesmo material que a professora passou. Então, vocês vão lá na página 88, 89 e vão acompanhando aqui a aula junto com a professora, tá bom? Mandei um resuminho para vocês, mandei a atividade e a gente está aqui preparando essa aula com todo carinho para que vocês entendam melhor esse conteúdo, tá? Também vamos ter aula ao vivo para esclarecimento de dúvidas. Pessoal, vamos lá. Primeiro, entre manutenção e mudança, uma análise dos primeiros anos da Convenção das Nações Unidas sobre pessoas com deficiência. Convenção das Nações Unidas. Gente, quando a gente para falar de uma convenção internacional, em pleno século XXI, é para discutir o direito da pessoa deficiente. E as pessoas deficientes que vieram antes disso, que vieram em toda a humanidade, que não tiveram respeito, não tiveram seus direitos respeitados, eram tratados como leprosos, como pessoas que deveriam morrer ou ser mortas, como pessoas aquém da sociedade, como pessoas que não vieram no mundo para ser felizes. É esse que sempre foi o tratamento. É como se você fosse menor ou menos do que o outro. Então isso é muito grave, é uma concepção que a gente precisa trabalhar ainda nos dias de hoje, E a gente vai trabalhar alguns pontos. Primeiro, se cair lá na prova do exame da ordem, que essa conferência é uma das maiores do mundo, foi a maior conferência do mundo, Ela é a maior. E o que acontece? Ela versa sobre o direito de uma minoria existente. Essa minoria que é as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Isso é muito sério. Então, o que acontece? Vai fazer essa conferência, qual o objetivo dela? Analisar os direitos estabelecidos na Convenção sobre pessoas com deficiência. Gravem isso, Qual o objetivo da Conferência das Nações Unidas sobre pessoa com deficiência? Fazer uma análise dos direitos estabelecidos para as pessoas portadoras de deficiência, analisar o que realmente é viável, o que não é viável, se há um respeito ou se não há um respeito, tá bom? Outro ponto que nós temos por que foi feito isso? Por que essa análise? Porque foi feita análise em cima de petições individualizadas, ou seja, aquele direito de petição, de pedir algo, principalmente internacional, ou seja, a pessoa portadora de deficiência faz um pedido de inclusão, respeito, geração de emprego, requisito de vagas em concursos públicos, tudo isso são conquistas que a partir dessa conferência passaram a ter, passaram a ser disseminadas, passaram a ser inclusas no sistema interamericano, no sistema internacional de proteção à pessoa deficiente, tá bom? Nós temos aqui, além dessas petições individualizadas que criaram um vulto muito grande de pedidos, também as manifestações ao governo desse pedido de direito. E por quê, pessoal? Olha a quantidade de pessoas com deficiência que tem no mundo. Está calculado aqui no artigo, no artigo do Jorge Rodrigo Bandeira Galindo, da Universidade de Brasília, em 600 milhões de pessoas deficientes no mundo. Será que esse público tem o atendimento devido? Será que essas 600 milhões de pessoas têm acessibilidade? Será que essas 600 milhões de pessoas conseguem acesso governamental e políticas públicas que realmente lhes ajudem? Será? É isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui na nossa aula. Então, vamos lá.
primeiro tratado global de direitos humanos, tá? Essa conferência foi o primeiro tratado. Quando a gente fala tratado, é porque houve uma assinatura de vários países que acolheram, ou seja, homologaram isso dentro do seu direito interno. O que significa isso? Passam a acolher. Tá? No caso aqui do Brasil, houve essa homologação, equivale como um tratado de direito internacional ratificado no Brasil, ou seja, passou por todos os processos de ratificação, validando como lei infraconstitucional, ou seja, essa lei de direitos humanos equivale ao conteúdo constitucional, tá bom? É muito importante a gente saber disso também. E aqui, dentro desse quesito, vai ter início de uma nova visão sobre esses grupos vulneráveis. Por quê, galera? Essa nova visão é uma visão de respeito, de achar que a pessoa deficiente não é uma inútil, não é uma coisa triste que veio no mundo para sofrer. Nossa, mas você tem síndrome de Down, por que você nasceu? Tem gente que ainda pensa dessa maneira. Isso é muito triste, porque além do desrespeito, é como se você gerasse uma ineficiência no outro ser humano. E ele é o quê? Um ser humano. E nem esse respeito de ser humano ele tem, tá? Então isso é muito sério. Outra situação que envolve esse direito é que já havia a existência de direitos protetivos para pessoas de deficiência, só que não havia um rigor internacional e uma cobrança a nível de governança internacional para que realmente houvesse leis em cada país que realmente deliberassem, delimitassem essas pessoas com deficiência. Hoje, por exemplo, se a pessoa com deficiência tem todos os documentos que comprovem sua condição de pessoa deficiente para participar de uma vaga em concurso público, tem que ser mantido. Se não for mantido, você vai entrar o quê? Com mandado de segurança para garantir um direito líquido e certo dessa pessoa portadora de deficiência ingressar nos quadros, participar do concurso ou ser, nomeada, ser convocada. Não pode passar na ordem em cima de outras pessoas. Por quê? É um direito garantido por lei, só que nem sempre foi assim. Nem sempre essas pessoas tiveram direitos, inclusão e nem resposta do governo para isso. Isso é uma luta muito dura, São concepções que a gente para pensar o quanto é difícil. Vocês lembram que na semana passada eu pedi um exercício para que vocês ficassem com um olho tapado? Eu quero que vocês, no momento que a gente tiver aula ao vivo, vocês me deem esse relato, esse feedback. Como que vocês se sentiram? Porque você se sente mal, eu sei que se sente mal, porque você perde alguma coisa, você perde algo. E perder algo ninguém quer. Perder uma parte do corpo ninguém também quer. Perder uma cognição cerebral ninguém quer. Então, tente se colocar no lugar do outro. Esse exercício que eu pedi para vocês é justamente para isso. Se coloque no lugar do outro. O quanto é difícil para o outro. E será que eu estou respeitando ele na medida da sua dificuldade? Pensem, façam essa reflexão. Outra coisa que nós temos aqui, é a expectativa realista do cumprimento aqui pelo governo, pelos estados. Primeiro, autores defendem que não adianta só dar direitos. Esses direitos devem ser dados, mas tem que ter a possibilidade de cumprimento. E isso é real, gente. Mas uma empresa tem que contratar número X de pessoas com deficiência. Tem que, mas será que naquele município pequeno tem essa quantidade de pessoas com deficiência? Às vezes é uma indústria grande e não tem essa quantidade de pessoas portadoras de deficiência para ingressarem na indústria, que seria o quê? Acima de 100 funcionários, de 2 a 5% ingresso de funcionários ali na indústria ou naquele local. E muitas vezes não tem o público para comportar esse tipo de circunstância. Ou seja, não vou conseguir, eu como empregadora, suprir essa necessidade legal. E o empregador ali, ele pode ser inclusive multado pelo Ministério do Trabalho. E é isso que alguns autores defendem. Um equilíbrio, uma lógica entre a proporção de contratar e entre a proporção do que a lei exige. Às vezes você não tem o ingresso para essa demanda. E hoje a gente vê isso muito aqui na região. Mandaguari, por exemplo, eu tenho um aluno ali que cuida de RH que ele me relatou isso. Ele não consegue inserir porque não tem ali no município de Mandaguari
para colocar ali na cooperativa, né? Ele é RH, diretor de RH de uma cooperativa, e ele não tem essas pessoas para serem inseridas ali. Então, não tem ali no município. Então, o Ministério do Trabalho segue uma lei internacional, mas que muitas vezes o empregador não consegue cumprir. Então, o Estado impõe algumas coisas que devem ser logicamente interessantes, que devem ter essa lógica de intensificar, né, essa possibilidade. Outra coisa que nós temos aqui, pessoal, é a possibilidade dentro desses ajustes razoáveis, evitar as discriminações, atuar o Estado em políticas de ações afirmativas. Eu quero que vocês anotem a definição de políticas de ações afirmativas, anotem aí. Focam e alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vítimas de exclusão. Vamos lá, anota aí novamente. Políticas de ação afirmativa para pessoas com deficiência. Focam e alocam recursos em benefícios de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão. Voltem o vídeo e anotem. Por quê? São recursos, é dinheiro que o governo tem que colocar em defesa dessas políticas públicas, em conscientização, em valorização, em abertura de emprego, renda para essas pessoas que são excluídas, em tratamentos alternativos. A ecoterapia é um tratamento alternativo para pessoas portadoras de deficiência cognitiva, por exemplo, autismo, e tem um grande sucesso, porque essa criança autista, ela vai conseguir interagir com os cavalos, com a natureza, e isso tem demonstrado resultados não só dentro da fisioterapia, mas dentro de outros campos de atuação psicológica, psiquiátrica, com que essa criança consiga desenvolver sentidos que até então não conseguia, equilíbrio emocional, estrutura, tá, de dimensionamento educativo, que isso não tinha antes. Então são novas alternativas, novas terapias, e para isso precisa do quê? Recurso. Essa lei, tá, esse decreto, essa convenção faz com que haja essa situação impositiva dos governos também atuarem, tá? Eu quero que vocês, como tarefa de casa, vejam o filme, tá? Vou falar aqui um pouquinho dele, né? Do Stephen Hawking. Ele foi um cientista, e isso é algo, tá, que eu quero que vocês pesquisem sobre isso. Por quê? Primeiro, um cara excepcional, um físico extraordinário. Só que ele teve uma doença, né? Então, até anotei aqui o nome da doença. Esclerose lateral amiotrófica. Essa doença que ele teve foi definhando ele, literalmente, ele ficou definhado. Só que isso foi uma inovação. Por quê? Dentro do mundo da pesquisa, ele foi desacreditado. Disseram que ele não poderia mais atuar. E o que ele fez? Ele contrariou tudo. Ele ia definhando, mas ele ainda atuava como cientista, ele ainda orientava, ele ainda desenvolvia programas de dicção mental, ou seja, falar com a mente, falar com a potência neurológica. E ele era extremamente criativo, extremamente persuasivo, e foi um homem que atuou até há pouco tempo, né? Ele faleceu agora em 2019, e ele sempre não se colocou como pessoa portadora de deficiência, mas como alguém que defende a não discriminação da pessoa portadora de deficiência. Inclusive ele dizia: eu me nego a me aposentar, eu me nego a parar de desenvolver pesquisa em nome da ciência. Por quê? Porque ele se sentia importante, ele se sentia como alguém importante. E é isso que muitas vezes faltam, tá? Para que nossas crianças, para que o público que sofre de situação PCD, ele realmente, né, a pessoa portadora de deficiência, ele receba essa valorização. Isso falta muito, tá? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão terminar o vídeo, vocês vão fazer uma pesquisa rapidinha. Primeiro, o discurso dele, tá? Que foi feito em 2012, aqui na abertura dos Jogos Paralímpicos da Inglaterra. Vocês vão entrar nesse vídeo e vão assistir. Esse vídeo foi lá em 2012, ele falou nos Jogos Paralímpicos para milhares de pessoas, para não desacreditar em si próprio, para verificar a potência e a vontade que você tem, mesmo nessas condições, que as condições são impostas pelos outros e não
por nós, né, pela pessoa deficiente. E aí, vocês vão assistir esse discurso e de tarefa vocês vão fazer o quê? Assistir o filme A Teoria de Tudo, tá? Vou deixar o link disponível, vocês vão assistir esse filme. Eu sei que alguns de vocês já podem ter assistido, mas eu quero que vocês assistam com atenção. Por quê? A atividade que vale nota vai ser em cima desse filme, tá bom? E em cima do discurso aqui dos Jogos Paralímpicos, beleza? Então vocês vão assistir esse filme, vocês vão analisar o conteúdo, fazer a leitura aí do material que a professora colocou para vocês, e eu quero que vocês entendam principalmente a mensagem de respeito e de que não pode se tratar uma pessoa deficiente como algo inútil, porque é isso que muitas vezes a sociedade coloca, e é isso que nós não toleramos e não vamos aceitar, não só como defesa dos direitos humanos, mas como defesa da dignidade do ser humano, ok? Aqui eu finalizo nossa aula e eu aguardo vocês aí na aula ao vivo para qualquer esclarecimento de dúvidas.